Bom, meninas, então nós estamos de volta e nós iremos falar aqui sobre a história do soldado. Gente, é uma história bem tranquila. Na verdade, é uma óperazinha, tá? Pequena, com poucos instrumentos. Ela não é aquela ópera tão pomposa, com cheio de instrumentistas, cheio de cantores, com tenores. Não, é uma bem singela, vamos pensar desse jeito. Mas não quer dizer que ela não tenha sua importância. Pelo contrário, tem. Principalmente uma importância, assim, digamos, mais de análise psicológica, análise cultural e tudo mais. O que se passa a história do soldado? Bem, a história do soldado, gente, ela conta a história de, óbvio, um soldado e o qual ele tinha uma vocação, ele gostava muito de música, de violino, esse tipo de coisa, tá? E depois ele acaba meio que vendendo esse sonho dele em busca de outras coisas, riqueza, fama, etc, e etc. Mas de coisa, mas não faz sentido, na verdade faz sim. Ele vende a alma pro diabo. De forma bem direta, é isso aí. Mas você não pode entender dessa forma assim, não. A história do soldado é muito baseada num livro chamado... Ai, agora eu tenho um livro aqui, como é? Fausto. Fausto, tá? Que é de Goethe. Então, o que aconteceu? No Fausto, nós temos um personagem, o qual ele faz um pacto com o diabo em busca de todo o conhecimento da humanidade. Tá? E aqui também a história é mais ou menos parecida. Tá? O camarada faz o pacto buscando algumas vantagens para si. Só que aí, o que é interessante é porque o Stravinsky, assim como a própria história em si, ele mostra que não é porque o soldado fez o pacto que é apenas ele e ele é ocupado e tudo. Na verdade, é uma crítica social de tudo aquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que você seja um camarada, um músico excelente. Você toca música e tudo mais, mas que não dê para viver disso. Você não está conseguindo sobreviver de música. Então, o que você faz? Você para com esse seu dom natural, você para de usá-lo, você não deixa ele de lado e começa a fazer outra coisa, começa a procurar outra coisa, o qual te traz mais vantagens, seja riqueza, fama, poder, ou seja lá o que for. Neste momento, você já vendeu sua alma. Por quê? Porque a alma, nesse sentido, gente, você tem que ver isso como se fosse a sua essência. A alma é como se fosse quem você realmente é, aquilo que te faz viver, aquilo que te dá personalidade, ou seja, o que é natural para você fazer. Então, no momento que você deixa essa sua característica de lado, quando você entrega ela para outra pessoa, você fala, quer saber que outro seja artista, que outro seja músico, que outro seja escritor, o que está fazendo? Você está vendendo a sua alma. Porque você está querendo, você está entregando de bandeja algo seu em busca de quê? De uma riqueza, de uma vantagem ou coisa do tipo. Tá? A história do soldado passa por esse esteio filosófico, sabe? Engraçado é porque ele vende a sua alma, e aí não é assim, nessa forma, me vende a sua alma, não é desse jeito que aparece assim, não. Tá? Nem no Fausto e nem aqui é desse jeito que acontece. Aqui na história era mais ou menos o seguinte, sabe? O soldado, ele encontra um velhinho lá na rua, depois da guerra, coisa do tipo, e esse velhinho faz uma proposta, oh, você não quer me dar seu violino, que seria a vontade dele, né? A vontade, tu fala vontade, a alma, a personalidade, o dom natural do soldado, e em troca disso eu faço isso para você. Aí o soldado aceita. Mas então, gente, mas você tem que ver que no contexto, o que era de importância para o soldado? O violino, a música, etc, etc. Tinha todo esse contexto. Mesmo que ele não soubesse tocar e tudo mais, ele ainda queria isso. Então, na hora que ele entrega esse instrumento para o velhinho, aí você interpreta como se fosse o quê? Você interpreta como se ele tivesse entregado a alma em troca de uma outra coisa. Estão percebendo? Isso aí, gente, é muito comum na literatura. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o retrato de Dorian Gray, que ele vende a alma para poder ter a juventude eterna. Tem o próprio Fausto, que tá ali em cima, que ele vende para poder... Quando eu falo vende, não se toma aqui, ó, assina aqui o recibo, não. Né? Em troca de conhecimento. Então, tem várias e várias histórias aí parecidas. Tá? Então, ele entrega, e aí ele conversa com esse camaradinho, ele fica lá aprendendo, ensinando o camaradinho durante 3 dias, mas na verdade são 3 anos. 3 anos. E aí depois o que acontece? Ele percebe que ele foi passado para trás,
Então, a ópera toda é meio que o tal do soldado tentando resgatar a alma dele e salvar uma princesa. Algo parecido com aquela historinha que vocês conhecem lá do soldadinho de chumbo, salvar a princesa. Só que ali é um conto infantil e tudo mais. Aqui é uma coisinha um pouquinho mais madura. Então, olha só. Esse aí é o Stravinsky, que é um suíço naturalizado francês americano. Teve contato com o balé russo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, vocês estão vendo que ele participou da guerra. Tá? Ele participou da guerra, ele viu os horrores, tá? Então ele meio que sentiu na pele essa questão toda. Olha lá. Apesar de viver grande parte da vida fora da Suíça, Stravinsky procura em suas composições evidenciar a valorização da cultura. Gente, o que acontece é o seguinte, isso não é de agora não. Lá na Primeira Guerra Mundial, desde da Belle Époque até o final da Primeira Guerra Mundial, talvez um pouquinho depois, então o que acontece? Nós temos grande nacionalismo, aquele nacionalismo exagerado, exacerbado e criador de confusão. Então todos os países estavam querendo mostrar que tinha a melhor cultura, a melhor música, as mulheres mais bonitas, melhores paisagens, toda aquela conversa sempre que sempre vai saber dar problema depois. Então, sabe quando cada um país tenta se sobressair, falando que é mais, que é mais, que é mais que o outro? Então, isso aí que estava acontecendo na Europa naquele período. E o Stravinsky com ele não vai ser diferente. O Stravinsky ele também vai ficar mostrando valores, cultura e etc. da Suíça, aonde? Em suas composições, em seus trabalhos. Estão percebendo a lógica, gente? Então, então, isso aí é uma característica do Stravinsky, tá? E o que fala a história do soldado? Como eu falei para vocês, 1918, narra a história de um soldado que entrega sua alma para o diabo em troca de riqueza. Aí eu falei para o Fausto. Gente, Fausto é uma história hiper bacana, tá? Se vocês quiserem, nós podemos fazer uma narrativa do Fausto. Mas aí, como eu disse para vocês têm que me dar o feedback. Tipo, nós queremos a narrativa do Fausto. Só que eu acho que seria legal se fosse em sala de aula, tá? Aí eu explico direitinho. Ou então você me posta aqui também, não sem problema nenhum. Talvez fique até melhor, tá? Então, ó, em troca de riqueza. Arrependido, ele busca recuperar sua alma e salvar a princesa, tá? Então, essa aí é a lógica digamos assim, o pano de fundo para a história do soldado. Olha lá. A história do soldado, a abertura do soldado, apresenta um soldado, regressa à pátria, em licença de 10 dias. Então, ou seja, você tem 10 dias para visitar sua família, depois você volta aqui para a pancadaria. Aí tem a musiquinha. Tá? Então, tem toda essa característica aí. Óbvio, né? Óbvio que não bonitinho, igual a gente está acostumado na escolinha. Tá? Então, olha só. Começa a tocar seu violino, área da Marcha do Soldado, essa é uma parte da música, nós já temos duas partes da música, a Marcha do Soldado e depois a área. Mas é interrompido pelo diabo disfarçado de um velho com borboletes, né? Gente, olha só, é a representação do velho. Você sabe, depois que você começa a interpretar, você vê que, pô, aquele camarada era o capeta, era o chefe do From Hell, mas ele não aparece lá, vestido de vermelho, com tridente, com chifre, e cheirando o enxofre, nada disso não. A coisa não é tão assim, esculachada não, tá? Então, aparece, aí ele compra o violino, na hora que compra o violino, é a representação de estar comprando o quê? A alma dele, tá vendendo a alma. Porque o que eu disse para vocês, meninos? É tudo muito sutil. Você tem que entender assim, as entrelinhas, tá? Você tem algo que você gosta muito, muito, que você nunca se desfazeria. Aí chega uma pessoa e te oferece uma coisa muito bacana e você se desfaz, mesmo você não precisando daquilo, o que está acontecendo? Você está vendendo a sua alma, você está vendendo a sua essência. Alma é essência. Estou entendendo? É personalidade. É você, é o seu espírito, o interior, é quem você é. Então você vende aquilo. Tá? Então, nesse momento, acontece, digamos, a transição. Ele compra, tá, em troca de um livro mágico que consegue prever o futuro. Aí, imagina só, tá? Aí acontece, aí ele, em vez de ficar 3 dias, como ele realmente ficou, ele pensa que ele fica 3 anos com o capeta. Ah, no Fausto é pior, no Fausto ele fica até ficar velho, tá? Então, aí ele volta para casa e quando ele voltou, ele descobre que a antiga namoradinha dele está casada com outro camarada e a mãe dele meio que achou que ele estava morto. E aí pensou que ele era um fantasma. Então, imagine a bagunça que tá. Aí começa todo o desenrolar da história dele tentar resgatar sua alma e salvar a princesa, tá? Olha lá.
A história do soldado não fala de fundamentalmente da condição humana, apresentando um tema que atravessa gerações, que eu disse para vocês, né? E cultura. Está sempre presente de uma forma ou de outra em verdades proverbiais, como o dinheiro não traz felicidade, ao tempo ninguém foge, ou quem tem tudo, tudo perde. Ou quem quer tudo, né? Tudo perde. Então, são essas questões meio que espirituais, de sabedoria popular, os quais a história do soldado meio que interage com o espectador, tá? Então, o soldado, ele não precisava de um livro que prevesse o futuro, aquele tipo de coisa. Ele não precisava de riqueza, aquele tipo de coisa. Porque ele pega o livro justamente para tentar ver riquezas, poder e glória para ele. Ele não precisava disso. O que ele precisava? Ele precisava da namoradinha, da mãe, da casa para morar, óbvio, e o violino, que para ele era a maior paixão da vida dele, era a música. Aí quando ele entrega isso para o velho, em troca de toda essa loucura aí, então existe o que aí? A venda da alma. Estão pegando, gente? Estão pegando a lógica? Tá? Olha lá. Resgatando o conteúdo medieval do Dr. Fausto, a história do soldado passa-nos a mensagem que na vida é possível fazer concessões desde que sejam periféricas, ou seja, coisinhas pequenas, você pode até vender. Se forem vitais, ainda que sigamos viver, já temos perdido a nossa alma, virando um morto-vivo. Ou seja, a dificuldade está em discernir entre o que é dispensável e o que é vital. Então, aquele velho ditado: o que para você faz parte da sua vida, o que para você é alma, o que é espírito, isso você não pode se desfazer. Tá? Tanto que gente, vocês aqui estão se formando, então por isso que eu falo, cuidado, escolha com cuidado aquilo que você quer. Não tenha pressa, não vai na pressão de ninguém. Ah, eu quero fazer medicina porque o meu pai quer que eu faça. Cara, não é bem assim. Vê se você quer fazer, vê se você tem talento para aquilo, vê se você tem uma certa aptidão para aquilo. Tudo bem? Por quê, professor? Porque talvez você esteja querendo algo que não necessariamente seja para você, porque você tem uma vocação para outra coisa, tá? Então, olha a lógica aí, tá? Então, não é que de vocês... pequenas concessões, faça. Grandes concessões, já é um pouquinho mais complicado, porque é vital. Aí você vai acabar virando o quê? Um morto-vivo, tá? Olha lá. E a obra, gente, é extremamente pessimista. Extremamente pessimista. Olha lá. O final da história é uma obra inspirada popular no músico, que faz de coleção ao navio, tá? Onde existe uma parte da ação, uma parte de dança, uma parte de representação. E a parte musical. Então, aí algumas partes da ópera, tá? Mas é extremamente pessimista. Vamos lá. Tá? E como é que termina? Não termina feliz. Tá? O diabo volta e arrasta consigo o soldado para ele definitivamente. Ele fala, agora que eu já tenho a sua alma, ou já que eu tinha essa alma, agora eu também vou ter o quê? O seu corpo. Termina de uma forma bem dramática, bem triste, não é feliz o final, estão percebendo? E como eu disse para vocês, ela tem poucos instrumentos, tá? É uma bem peculiar. E uma obra de reduzido número de pessoas, instrumentistas, determinante que se deve a diferentes fatores. Na opinião de Roland de Candé, foi um mero interesse em facilitar transmitir ideia. E a narrativa também é bastante curta. Então, é uma historinha, não precisa de tantos instrumentos. Algumas pessoas falam que foi por questão de guerra mesmo, da época, que ninguém tinha tanta grana. Então, o Stravinsky acabou optando por poucos instrumentos que saem mais barato. Então, cada um tem sua explicação. Mas, no geral, as pessoas dizem que essa aí, ó, foi uma obra em si, era bem simples narrativamente, então não, e pequena, então não precisava de tanta gente apresentando, tantas músicas, coisas do tipo. Esses são os instrumentos que são usados: violino, contrabaixo, clarinete, fagote e trombone, perdão, tá? E as danças são essas: o tango, a valsa e o reggaeton. Não, isso aí não, esse gripezinho não tem nada a ver, não. Tá? E os personagens: soldado, a princesa e o chefe do From Hell. Gente, lembra que os personagens aí são os principais. Nós temos os soldados, os personagens, como fala? Coadjuvantes também. Tá? Então não é só esses três aí também. Tem a mãe dele, tem alguns outros soldados, etc, etc. Tudo bem? Aí a divisão, nós estamos aí, ó, o primeiro ato, com esses 2, 4, 6, né? E o segundo ato, aí, ó. Olha o final, como é que termina o segundo ato, tá vendo? Marcha triunfal do diabo. Ai, ai. Meninas, com isso, o Tio Clodos terminou mais um capítulo.
tá? Nós terminamos aqui Stravinsky, a história do soldado. Aula passada nós falamos, se eu não me engano, foi sobre o quê? Eu nem me lembro, tá? Então, tá, foi assim que falou Zaratustra, né? Então, aí a história do diabo, eu espero que vocês tenham gostado. Estou bem feliz, eu estou com muita saudade, tá? Novamente eu falo, se cuidem, cuidem de quem cuida de vocês, já apreciem a tecnologia nesse momento que a gente pode estar tendo aula desse jeito, leem, anotem, procurem outras fontes, apreciem a música aqui, tá? Aquele ditado de sempre. É um prazer estar com vocês, eu desejo o melhor sempre a cada um. Fique com o Papai do Céu e até semana que vem. Até mais, gurizada feliz!